Você está no podcast que mais cresce no Brasil. Fala pessoal, aqui é o Elionai, comandante das Forças Intergalácticas Tropicais e membro da Igreja Vintage 180. Se liga nesse papo que eu bati com o Juca, aqui no podcast que mais cresce no Brasil. Fala galera, você tá aqui em mais um episódio do Obreiro Juca e hoje eu tô aqui com um amigo que está congregando lá na Igreja Vintage 180, pastoreada pelo pastor Jackson Jacques. Esse pastor é amplamente conhecido pelo seu trabalho contra a pornografia e exaltação da masculinidade bíblica, tá legal? É um pastor que ficou conhecido aí no YouTube de uns tempos atrás por expor suas ideias do calvinismo e da fé reformada e agora vem chamando a atenção pelo seu trabalho contra a pornografia e suas séries de sermões, né? Então, eu vim conversar com esse parceiro em especial para ele dizer como que é a rotina de um membro da Vintage, porque o Jackson na internet aparenta, né, ser uma pessoa meio bruta, meio fora da casinha, e aqui eu vim saber como é que funciona isso na visão aqui de um cara do Rio de Janeiro, de uma realidade completamente distante de uma igreja do Sul e de uma tradição, né, sulista, como acontece. Elionai, fala um pouquinho para saberem como é que você foi pro Sul, porque você era daqui do Rio, né, a gente cresceu junto praticamente. O que aconteceu aí? Tu foi assumir a tropa intergaláctica, não foi? Essa é uma parada dessa, uma missão espacial? Boa. Fala pessoal, meu nome é Elionai. Como o Jonatas disse, eu vim do Rio de Janeiro aqui pro Sul, eu sou militar. E ao final do curso, eu tinha algumas opções para escolher, entre elas aqui o Sul, Canoas, é uma cidade próxima da capital, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E eu vim para cá. Um dos motivos que fez eu vir para cá foi também a igreja. Como eu conheci a Vintage, né? O Jonatas, ele já é fã do Jack há um tempo. Não sei como é que tá hoje. E eu nunca tinha ouvido falar do Jack. Até que um dia, dentro desse meu curso na aeronáutica, a gente tem grupos cristãos lá dentro. E teve um dia que foi um congresso desses grupos cristãos e aconteceu em Minas Gerais, em Barbacena, na escola da IPK. E um dos palestrantes foi o Jack. E lá ele fez uma reunião, uma palestra só com os homens. E nessa palestra, gostei do jeito que ele falava, do jeito que ele se portava, assim, e da pregação dele em si. E quando eu tive as opções, uma das coisas que eu coloquei na balança era ter um lugar para congregar. E ele tinha falado no dia da palestra dele que ele era de Porto Alegre. E como eu estava vindo para o Sul, eu, vou para essa igreja. E cá estou eu, aqui agora, servindo como membro da Vintage 180. Então, mano, eu conheci o Jackson há um bom tempo atrás, na verdade, com o vídeo dele. Não sei se é um dos mais famosos, mas é um vídeo dele, se eu não me engano, mais ou menos o título é 10 coisas que você precisa saber sobre a fé reformada, coisas que o iniciante deve saber. Um negócio assim. Uhum. E aí eu olhei aquele vídeo ali, depois eu fui olhando o canal dele, né, eu vi que tinha ele falando, eu tinha uma foto dele com o barrigão, né, de Maria ali zoando, eu vi que tinha ele falando do Nicodemos, ele postou um vídeo também na época do Hernandes, então eu falei assim, pô, maluco, esse cara aí, eu não conhecia ele, e aí eu comecei a escutar ele nessa época, né, eu escutava a Vintage 180 nessa época. A minha, como é que eu posso dizer assim, o meu contato mais próximo com a igreja, entre aspas, né, em si, foi através da Cavalo Branco, né? Que é o projeto que vocês têm aí, né? Que acontece numa sexta-feira. Como é que é esse projeto? Fala aí.
Então, o Jack, como você falou logo no início, ele tem um trabalho muito forte voltado para homens, contra a pornografia, e demonstrar uma masculinidade realmente cristã, né? Porque ultimamente os homens têm sido muito feminilizados, tanto não só na mídia, mas, enfim, pelo século que nós estamos vivendo, né? E É. então ele busca realmente mostrar como é que deveria ser uma masculinidade cristã. E um dos projetos dele, logo no início do ministério, foi a Cavalo Branco, que no início era bem pequeno e hoje em dia conta com o apoio de bastante gente, sabe? Eu não sei ao certo dizer, tipo, o número exato, mas eu sei que é bastante, porque quando eu vou lá tem muitos homens indo, então eu sei que é bastante gente. E ela acontece normalmente não, sempre, às sextas-feiras do mês, e a partir das 8 horas da noite, normalmente vai até umas 11 horas, e depois sempre tem rola um futebol. A gente fecha um campo sintético, sabe? E vai jogar futebol. Uhum. E o futebol rola até o horário que o pessoal enjoar de jogar futebol, entendeu? E durante a Cavalo Branco, ele sempre palestra, né? Tipo, com um tema central, só que sempre voltado à pauta, como é que a gente aplica isso na nossa vida cristã como homem. Então, mano, o meu contato mais aprofundado começou porque eu descobri o mundo dos podcasts, né? Indo pro trabalho. E aí eu percebi que o Jackson tava lá. Eu percebi que ele postava os áudios da Vintage lá e tal, não sei o que. E essa parada é tipo crack, né? Tu escuta tu vai escutando tudo. Quando tu vê, tu já tá em série de sermões de Romanos, de Neemias. Tipo, não tem nada a ver mais com a Cavalo Branco, tu já tá escutando outro bagulho. Aí eu vi que era um trabalho, tipo assim, é bem sério, né, cara? É bem sério. Agora, com relação a esse ponto, assim, como que é, cara, ser pastoreado por um cara? Porque, assim, o Jackson, nos podcasts, eu vou até tomar cuidado aqui para não falar uma besteira, mas ele parece ser um cara meio agressivo no podcast. Ele chega e fala assim, pô, tem que matar um cara desse, tem que... E não tô tentando fazer, tipo, montar cruz do cara, não. Eu não ligo para esse tipo de discurso. A questão é que ele realmente parece ser uma parada, tipo assim, um cara meio agressivo, tá ligado? Quando vai te dar um esporrão, tipo, vai acabar com a tua vida, sabe qual é? Então, pô, eu fico pensando, caraca, como é que deve ser isso, entendeu? Então, assim, como que é ser pastoreado, sem maldade nenhuma nessa pergunta, como que é ser pastoreado pelo Jackson? No sentido, tipo assim, como é que é a repreensão? Tipo, um conselho? Tipo assim, cala a boca, tá idiota? Ou então, tipo, não tem nada a ver, é aquilo ali. Tipo assim, explica pra gente aí como é que é, mais ou menos. Cara, como ser pastoreado por ele? Como eu posso colocar isso? Eu vou contar pro pessoal mais ou menos a minha experiência que eu contei para você há um tempo atrás. Aham, eu queria que você contasse, na verdade. Que como eu falei, eu vim do Rio de Janeiro, só que eu vim certo para a igreja, mas tipo, ninguém na igreja me conhecia, entendeu? Então eu cheguei, Aham. fui frequentando os cultos de domingo e sentava lá atrás, só fui indo, entendeu? Até que chegou um momento que eu decidi realmente fazer o curso de membros para eu entrar para a membresia. E Ah, tem curso? sim, para você entrar para a membresia é que a gente chama de catequese, né? Catequese, que significa, como é que é? Ensinar a viva voz, né? Então, é o que a gente chama. Mas é o curso de membros, assim, da Igreja Geral, para todo mundo entender. E eu fui fazer esse curso. Enfim, durante esse curso, eu estava com a ginga de carioca aqui no Sul, e, e eu não estava também tão certo assim na igreja na época. E, enfim, chegou um momento da catequese que eu estava só eu e uma outra membro, já uma membro da igreja, sozinhos na cozinha. E eu tava meio louco, assim, da vida e explanei isso, né? Eu falei assim, pô, queria beijar na boca. Tipo, bem gurizão mesmo, né? Bem retardado da vida. Mas, enfim, Não, uma parada que é isso. normal. Só que aí o que aconteceu? A garota, ela teve uma atitude cristã. Ela falou, poxa, isso aí eu acho que você deveria falar com algum guri. Tipo, não é uma coisa que você conversa com outro homem, não explana pra uma mulher, com uma jovem solteira, porque ela também é solteira. Tá, Ah, ela foi isso, educada, né? exatamente. Tá. Isso aconteceu num dia que eu tava tendo esse curso de membros. Quando teve uma sexta-feira, foi a Cavalo Branco,
um dos diáconos me chamou. Na época ele era diácono, hoje em dia ele já é pastor da igreja também. Ele me chamou no canto e falou que, tipo, que a atitude que eu tive não foi uma atitude cristã, eu tenho que tomar cuidado. E para mim tinha acabado por ali. Tudo certo, tudo tranquilo. Até que chegou um momento que eu não esperava. Uns dias à frente, eu estava trabalhando e eu recebo um áudio de 5 minutos do Jack. Aí eu, putz, estou trabalhando, não vou escutar um áudio de 5 minutos. 5 minutos é uma falta de respeito em áudio. E beleza, mas eu fiquei curioso e fui escutar. E era um áudio do Jack, enfim, me esculachando, falando que eu não era crente, que eu era um lobo, que eu tava lá só pra pegar as garotinhas da igreja e tudo mais. E isso me deixou um pouco irado, sabe? No dia. Era um dia, era no caso da semana seguinte, e também ia ter o curso de membros de novo, ia ser a próxima aula. E eu falei, não vou mais também para essa igreja, que se dane. Só que por algum motivo, cara, eu fui. E tá, eu cheguei lá, quem dava aula não era o Jack, quem dava aula era outro membro da igreja, outro diácono. E do nada o Jack apareceu lá, eu não sabia, normalmente ele não iria. E ele me chamou antes de começar. Não, mas só pra te dar os porros? Então, Ele foi lá exatamente. Só pra te dar os porros? E ele me chamou pro gabinete dele. Eu peço que todo mundo, tipo, não tire de contexto e escute até o final, que até agora, né, tipo... Não, não é minha intenção também. Não, é minha intenção, não. Eu te conheço, puxa, mas tem gente que, tipo, caraca, olha como é o cara aqui, ó, pega o áudio e corta. Enfim, continuando. É verdade. Eu fui pro gabinete pastoral. Detalhe, eu ainda nem era membro da igreja, eu tava indo pro gabinete pastoral. Tipo, isso pra mim é totalmente... Não, isso nunca vai acontecer aqui, pra cara. mim era uma coisa totalmente nova. Eu falei, né? Eu tava meio afastado, mas eu sou crente de berço. Eu fui criado no meio evangélico e isso nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca tinha ido pro gabinete pastoral até então. Não, e um detalhe é que a nossa igreja, aqui pro Rio de Janeiro, ela é tradicional pra caraca, pô. É uma igreja que a gente era. Tipo assim, ela não faria isso, tá ligado? Mas vai lá, segue aí. Então eu fui chamado pro gabinete pastoral e o Jack, ele tem um cuidado no gabinete de sempre chamar algum diácono ou um membro que já seja membro realmente da igreja para estar junto com ele. Ele nunca tá sozinho. Para não deturparem as coisas que ele fala também e tudo mais. E lá ele começou a me confrontar, cara, para saber quais eram as minhas verdadeiras intenções, se eu queria pegar a garota, tipo se eu tivesse jogado aquele negócio de eu quero beijar na boca como uma isca, se ela falasse, putz, eu também, e eu ia, tipo, traçar a garotinha e tudo mais, entendeu? Só que ele foi bem firme no modo de falar. Só que, tipo, aquele momento ali, eu vi que foi uma oportunidade que o Espírito Santo deu para trabalhar comigo, entendeu? Foi o momento que eu tive ali que o Jack me confrontou e, tipo, eu pude me arrepender dos meus pecados, eu pude me abrir pro Jack. E no final de tudo, depois, tipo, de muito esporro que ele deu, a gente chorou junto e ele me abraçou. Então, naquele momento, eu o vi como um pastor que ele estava prezando pela ovelha, entendeu? Ele estava querendo realmente saber se eu era uma ovelha ou se eu era um lobo disfarçado de ovelha. E no momento que ele conseguiu identificar que eu realmente era uma ovelha, ele foi e me acolheu como um pastor, entendeu? E é isso, cara. O Jack, ele tem um zelo pela igreja muito grande, muito grande. Não é qualquer um que vai chegar na nossa igreja e vai sair, tipo, sabe, fazendo a festa na nossa igreja ali de qualquer jeito, como eu citei, né, o negócio de só chegar ali, pegar a garotinha, bagunçar ela e meter o pé depois. Não, nossa igreja não. Nossa igreja, como a gente fala, nós temos homens que cuidam da igreja, entendeu? E, mano, assim, eu tenho muito cuidado pra falar isso, mas, sei lá, né, eu vou falar aqui. Tu sabe que eu sou um grande admirador do trabalho da igreja de vocês, e eu era muito fã também daquele projeto que tinha de ciência. Projeto Marte. Marte, não lembro o nome. Eu era muito fã disso daí, mas, enfim, não sei o que houve. Mas, com relação ao Jackson, assim, é difícil a gente falar de uma pessoa que a gente não conhece, né, tipo, eu escuto ele pela internet.
ele parece ser um cara muito enérgico mesmo. Nesse sentido, você fala de zelo. Quando ele fala, a entonação que ele fala, né, nas pregações, nas reuniões, quando ele fala das mulheres, né, das meninas e tal, realmente parece que ele tá falando da filha dele, tá ligado? Parece que ele realmente tem essa preocupação com os membros e tal, e pelo que você tá falando, confirma isso, tipo assim, não é qualquer um que vai, a questão é não só bagunçar, mas não é qualquer um que vira membro, né? Porque para você ter que fazer uma catequese, ter que passar por tudo isso, e, pô, nem ser aprovado ainda, já tem um gabinete, pô, já é um baita critério de seleção, cara, né? A catequese, a primeira aula, como eu falei, a aula não é dada pelo Jack, mas a primeira aula é a aula 0, que a gente chama. E, se eu não me engano, eu podia ter pegado isso antes, né, preparado, para mostrar para você, que não mostrar, né, mas falar que o título da primeira aula se eu não me engano, são 13 motivos para não ser membro da Vintage. Esse é o primeiro título da primeira aula que ele dá, entendeu? Então, eu acho que as pessoas que tipo, veem quais são os motivos, elas já desistem ali mesmo, entendeu? Tu consegue lembrar de uma? Eu lembro uma que é a gente se mete na sua vida. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu não sei se é exatamente essa, mas tipo, tem uma parada assim, sabe? A gente se mete na sua vida. Que é a questão de, tipo, que ele vai querer saber como você tá realmente, entende? E se você estiver fazendo besteira, ele vai chegar na sua cara e falar, você tá fazendo merda. Entendeu? Ele vai falar, e ele vai se meter realmente na sua vida. O Jack, eu lembro que logo no início que eu cheguei, ele falou assim, eu não vou me meter na tua vida qual roupa você vai comprar na semana que vem, mas tudo que é referente a pecado, eu vou me meter na sua vida. Então, é nesse sentido que ele fala, sabe? Ele parece não ter medo, né? Medo no sentido, assim, de assumir o papel do pastorado, né? Quando a pessoa ela não deve nada a ninguém, ela fica mais livre para falar o que der na telha e, tipo, se vier alguma consequência, vai vir uma consequência do que ela falou, sabe? Mas não algo que ela tenha que se privar anteriormente porque ela tem rabo preso com X pessoa ou N pessoa, não sei, entendeu? Por isso que eu acho que ele se sente mais à vontade, porque ele não deve nada a ninguém. Sim. Assim, é uma grande questão, assim, é difícil, eu tô tentando não pagar pau pro cara, né? Mas, mesmo gostando, tá muito, né, complicado, cara. Mas a questão é o seguinte, mano. Eu vou te falar uma experiência pessoal minha, sem tentar citar nomes aqui e envolver as pessoas, que eu lembro que quando eu tive essa conversa contigo e tu me revelou essa história pela primeira vez, eu trouxe pra mim, entendeu? Porque eu passei por uma situação muito difícil uns anos atrás, onde eu realmente senti falta de um pastor que se posicionasse, entendeu? Então, não cabe entrar em detalhes aqui, né? Mas quando você falou essa questão pra mim, de tipo assim, do pastor que realmente te exortou, ficou nisso, eu fiquei pensando, tipo assim, caraca, que diferença, né? E a questão, assim, não é a igreja que eu tava, tá ligado? É que eu não vou achar isso aqui no Rio, entendeu? Eu tenho certeza que eu não vou achar uma igreja que o pastor mete o louco assim. Talvez, pelo pessoal gaúcho ter essa parada, né, de macho, que tem isso aí, né? A gente vê, assim, os gaúchos, um ou outro, assim, se levanta essa parada como se... Tem a questão da região sul do Brasil, né, essa parada cultural e tal. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo é meio malandro, tudo é muito mole, né, tudo é muito solto. Eu sinto, assim, que eu senti muita falta nessa questão de tato pastoral. Agora, falando um pouquinho mais sobre a questão da tua igreja, assim, em si, como que funciona, mano, as questões, assim, como é que eu vou dizer, a liturgia da igreja, tipo, a escolha de membros. Uma coisa que me chocou muito, a escolha de membros para exercer ministério. Uma coisa que me chocou muito, eu lembro que eu estava ouvindo uma pregação do Jackson, que ele falou assim, não, porque o cara, para tocar na equipe de louvor aqui, ele tem que ler teologia sistemática de Gruden. É verdade, tipo, eu não sei se é verdade ou não, mas quando eu ouvi... Não, eu ouvi isso, eu falei assim, que é isso, mano? Tá ligado? Pô, que é isso aí, pô? Eu falei, não é possível que o maluco do Ministério de Louvor tem que ler teologia sistemática e tal. Eu falei, caraca, mano. Então, assim, como que é essa parada? É realmente sério mesmo? É um calvinismo, assim, é uma parada bruta mesmo, um bagulho bem puritano mesmo, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é realmente, aquilo que a gente ouve na internet, o que a gente vê do Jackson, é realmente aquilo que é a igreja de vocês? Tipo, não existe exagero na parte, assim, realmente não, assim que funciona?
Assim, eu não vou falar que todos os membros do Ministério de Louvor, todos eles leram a sistemática do Gruden, mas eu sei que o líder do Ministério de Louvor, ele leu, sabe? Porque o que acontece? Quando a pessoa ela é levada ao diaconato aqui, no caso, o homem é levado ao diaconato e, por conseguinte, a esposa dele também. No caso, nossa igreja não leva os solteiros a diaconato. Se eu não me engano, só um foi, que é um caso, tipo, excepcional, assim. Mas, normalmente, só os casados, né? Uhum. E eles ganham uma sistemática do Gruden, da própria igreja. A igreja dá para eles, entendeu? Para que eles estudem. Então Caraca, não é assim, mano. você vai lá, vai comprar. Não, a igreja vai lá e te dá, porque ela quer que você siga exatamente, tem a mesma visão, sabe? Uma igreja com uma visão só. Então, Uhum. Caramba, isso é fenomenal, cara. Olhando por um lado assim, tem muita coisa do. Quem sou eu, né, pra dizer isso, mas tem muita coisa assim que eu vejo no Jackson meio exagerada. Talvez eu pense isso por falta de convivência. Mas eu vou ter que achar legal essa parada que tu falou de todo mundo ter a mesma visão. Isso é de suma importância. Eu falo isso com experiência própria, porque hoje eu tô na congregacional e a congregacional ela é de raiz calvinista, mas com o tempo ela se deixou ser misturada, como é que eu vou dizer assim? Ela é muito democrática, não num defeito, não é um defeito, assim, mas o sistema de governo da minha igreja hoje, a congregacional, ele é democrático. E essa questão de cosmovisão é um fator complicado. Por exemplo, eu tenho um pastor calvinista e tem líderes de ministérios que são arminianos, entendeu? E, assim, não existe problema dentro da igreja. Assim, eu particularmente não tenho muito problema com isso, mas com certeza seria melhor então que todos o tivessem a Jack, mesma visão, entendeu? foi recentemente, um pouco antes da pandemia. Eu lembro a gente conversando assim informalmente, e ele falou que, tipo, se um arminiano chegasse na nossa igreja, tranquilo, o cara podia ser arminiano, sabe? A gente não vai expulsar o cara. O cara, ele é irmão como a gente. Não é porque ele é arminiano que ele não faz parte do corpo. Mas a única coisa que ele não poderia exercer ministerialmente seria o ministério de ensino, porque a nossa igreja, a visão da igreja no modo geral, é calvinista. Então, por ele ser arminiano, ele não exerceria a função de ensino, entendeu? Mas fora isso, ele poderia ser, por exemplo, do louvor, ele poderia trabalhar no som, na mesa de som, tranquilamente, entendeu? A igreja de vocês não tem restrição, isso não é uma pegadinha, tá? Não tem restrição com bebida e cigarro, né? Conta pra gente aí como é que é isso. Então, cara, eu não sei se é um pouco mais cultural, porque aqui no Sul, foi a primeira vez que eu descobri isso, sabe? Eu tenho, como eu falei, a gente é da mesma igreja desde de criança. Lá na nossa igreja eu nem sabia que tinha outras igrejas que tomavam vinho ou que aceitavam cigarro. Eu não sabia nem da existência disso. E aqui no Sul tem mais igrejas que são assim, sabe? E como é isso? A questão é que, por incrível que pareça, não é um uso... Ele não é... Como eu posso dizer, cara? Ele não é incentivado, ele não mas chega ele também assim não é e fala assim, pecaminoso. cara, tá liberado aí, bebe tudo, se embriaga e... É isso aí. Tipo, não, como claro, se fosse sexo, drogas, rock and roll e dane-se a vida, sabe? Não é isso. Ele fala, tipo assim, ele não é pecado. O que é pecado é realmente o exagero daquilo. É você se embriagar, e isso na nossa igreja, a pessoa, se ela se embriaga, cara, ela vai ser disciplinada severamente, sabe? Não é uma coisa que vai ficar impune. O cara vai se embriagar e, tipo, tá, não se embriague mais, tá? Não. O cara vai pra disciplina. Não, pô, do jeito que tu tá falando aí, mano, eu tenho até medo, tá ligado? Então... Exato. É melhor nem beber. É melhor tu ficar tipo, livre. Não, nem vou encostar no álcool. Cara, é a primeira vez que eu vi essa questão sendo abordada, eu vi uma citação de Spurgeon. Sim. Ele era muito criticado porque ele fumava, né? E aí ele falou assim, que é uma resposta... Pô, Spurgeon, né, cara? É um gênio, né? Aí ele deu uma resposta assim, Deus só nos deu 10 mandamentos, eu não vou colocar o 11º. Tipo assim, não tem lá, não fumarás. Nem querer inventar, tipo, criar mais doutrina em cima da Bíblia.
Isso não é legalidade para que, assim, o cara faça o que ele quiser, mas eu entendo perfeitamente o ponto de que realmente, cara, isso não é algo, né? A pessoa não vai ser definida por isso. É muito diferente, por exemplo, com relação a mentira e pornografia, né? Se a gente comparar bebida e cigarro. É muito diferente a questão do consumo, a questão de... Porque, não quero me expressar mal aqui, nem sou um especialista na área, mas me parece que bebida e cigarro você tem certo controle, né? Do que você tá fazendo, assim, dependendo da bebida, é claro, dependendo da pessoa. Diferente da pornografia, a questão da fofoca, mentira. Existem pecados que estão escondidos na gente, que a gente faz Sim, cara, com cotidianamente e nem certeza. vê, né? A questão, tipo, da bebida é que, assim, quando você pega a Bíblia e você olha realmente quando ela vai falar de bebida, do vinho e da bebida forte, que no caso, às vezes, ele fala de cevada, que a gente pode considerar que seria realmente a cerveja, mas não fala de cerveja, fala só bebida forte, Uhum. você vê que ela estava presente constantemente na vida dos cristãos, sabe? E era motivo de Sim. alegria para as festas. As pessoas ficavam alegres ao beber vinho. E Pô, sim, o meu, primeiro eu milagre cele... de Cristo, né, mano? Teve até o Ed Macedo falou que não via motivo de Jesus ter transformado a água em vinho. Ele falou que não tem motivo disso, não. Tipo, o cara tava trazendo uma alegria à festa, tipo, e trouxe um vinho muito melhor do que os outros tinham experimentado, sabe? Ah, mano, mas Ah, quem é Cristo perto do Ed parceiro, Macedo, né? Pô, sem vou falar sério, comparação. mano. Ed Macedo falou, tá falado. Mas você entende. Mas então, E essa questão pode falar. de proibir a pessoa ser, tipo assim, nas igrejas não entrar bebida alcoólica, essas coisas assim, cara, isso é no máximo de 2 séculos pra cá, porque antigamente era tranquilo, entendeu? Sim. Mano, o que eu vejo com relação à bebida é que, não só com a bebida, não. O que eu vejo é o seguinte: existe muita igreja que parte do seguinte pensamento: eu não Uhum. concordo, então é pecado, tá ligado? Sente que existe isso aí na Vintage, tipo assim, existe alguma coisa. Se tu quiser que essa parte nem vá pra gravação, tu pode falar, tá? Mas tô perguntando aqui de boa fé mesmo. Existe alguma coisa que você, no Jackson, que você vê, tipo assim, isso é algo da visão dele. Isso não tá na Bíblia, é algo que só ele acha, só ele pensa, e, pô, aí a igreja trata como se fosse pecado. Ou você acha que não, tipo, o cara, ele tem o zelo com a escritura, ele olha, ele pensa, ele medita naquela parada e fala assim, não, isso aqui não pode porque tá escrito, tá ligado? Não é porque eu acho, não Então, tirei da minha cara, cabeça. assim, Como ao é que tu meu vê essa ver, parada aí? talvez outros membros já tenham tido algum tipo de experiência, mas, tipo, ao meu ver, no geral, não. Tipo, ele trata como pecado aquilo que é realmente pecado, que está escrito na escritura, sabe? Eu nunca presenciei ou ouvi, não só dele, né? Porque, tipo, o Jack, ele é só um dos pastores, né? Nós temos 5 ao total na nossa igreja. Nem dele, nem dos outros pastores com isso. Uma vez eu conversei com um dos pastores que ele falou que antigamente quando ele determinava alguma coisa para um membro fazer, ele fazia de um jeito diferente que ele fazia, ele meio que brigava com o membro, sabe? Só que aí um dia ele parou e ele falou a Aham, seguinte coisa, ele falou assim: "Não, o que ele tá fazendo não é pecado. Só é diferente do que eu faria, entendeu? É só um método diferente, mas não significa que esteja errado ou não." E ele sondou o coração dele e melhorou isso. Mas atualmente, assim, tipo, no tempo que eu estou lá, eu nunca vi nada sobre isso, não. tu não vê Não, tem coisas que, achismo, né, na tipo, que parada. acontece. Vou dar um exemplo. Na nossa igreja, você nunca vai ver ministério de dança. Isso eu tenho certeza. Não vai ter ministério de dança, tipo, há 20 anos. Poxa, cara, como é que pode? Como é que vocês têm coragem de não ter isso, mano? Tipo, não vai rolar, sabe? Não vai. Mas, tipo assim, não é que o Jack, nossa, Pô, ministério mano. de dança, igreja que tem ministério de dança, elas são pecaminosas. Não é que ele ache isso. Só não vai ter na igreja que São, ele preside, entendeu? Hã? O quê? entendi. Mas são, né? Mas são. Mas são. Isso aí não é o Jackson tá falando, sou eu mesmo. São sim, é pecado. É pecado. Coisa absurda. Tu não vê os apóstolos se reunindo falando assim, mano, tive uma ideia aqui, hein, Pedro? Como é Fala, que é? João. Dança Vamos profética. dançar. Dança Pô, profética. isso não existe, tá ligado? Não existe, mano. Isso não existe, tá ligado? Tu não vê o Paulo falando ali, irmãos, Tá, mas como é dançai-vos que uns tu com me os outros, explica tá ligado? Não tem isso. Davi, tipo, Mas. dançando? Ah,
Eu tô zoando. Pô, mano, eu não preciso nem explicar, tá ligado? Tem Basta nada ler a o ver uma texto coisa lá, com tu a vai ver. outra, tá ligado? Mas nego Não fala tem nada, sobre isso, fala de Davi, fala cara. sobre Miriam e tudo mais. Enfim, exato. É, pô, vai pra Israel, pô, dança lá. É, mano, qual que é a visão de você? Eu não sei se tu vai ser a pessoa mais apta pra fazer isso, mas eu vou perguntar. Qual é a visão que vocês da igreja, já que você falou que vocês têm uma mesma visão em si, como que o pastor tá orientando vocês acerca da pandemia? No sentido, vou ser direto na pergunta, no sentido de que a gente tá vendo muitos pastores, em especial o Paulo Júnior, falando que a gente tá assim no início do fim dos tempos, o juízo de Deus, o apocalipse e tudo mais. Não vou entrar no mérito, não sou um especialista, não estudo escatologia, não sei de nada, só quero saber o seguinte: o Jackson se posicionou sobre alguma coisa, tipo assim, ele fala, ó, gente, eu acho que isso aí é a volta de Jesus, hein? Eu acho que isso daí, Não, tipo, agora ele acabou, a gente vai falou que rodar. Como isso é que é o é esquema aí? só um alerta, sabe? Que essa pandemia ela é um Uhum, aviso para os cristãos para saber que, tipo, as coisas que estão escritas na escritura não é brincadeira, sabe? Porque tudo isso que está acontecendo hoje já está escrito. uhum. Não sei se você concorda comigo, mas é isso que ele fala. Para nós cristãos mantermos vigilantes. Não que seja o fim de. Não é que seja realmente o Não é fim de nada tudo, exagerado, né? daqui a um segundo Jesus voltou e tudo mais. Entendeu? Pode acontecer, mas, tipo, não é o que ele tá Entendi. defendendo, que, tipo, já é, sei lá, já tá sendo aberto o selo e tudo isso. Não é essas viagens, não, né? Entendi. Deixa eu te falar, voltando um pouquinho para Cavalo Branco, cara, eu acho incrível como eu não sei, né, se como que começou, para ser sincero, eu acompanho a Cavalo Branco, acho que desde quando começou a ser postado na internet. Mas, infelizmente, eu não me lembro de como começou essa parada de pornografia. Eu não sei se foi no primeiro episódio, eu não sei, mano, eu não sei mesmo. Mas eu acho assim incrível a atenção que a igreja de vocês dá para esse tema, entendeu? Visto que a gente vive num mundo pornificado. E agora eu vou falar um pouquinho de Rio de Janeiro, você viveu isso? É. A pornografia está dentro da igreja aqui, né? Assim, não, de maneira explícita. O pessoal acha que eu tô brincando aqui, tô exagerando, não tô, entendeu? A gente vê foto de irmãs no Instagram, tipo, são coisas absurdas que a gente vê. Os assuntos que acontecem na roda dos meninos da igreja, a gente sabe como é que é. A gente era, cara. A gente teve uma adolescência bem pornificada, assim, dentro do padrão normal, tá ligado? Como assim? Pornificado no sentido de que, Sim. pô, não era a adolescência mais pura do mundo, tá ligado? Nesse sentido que eu quero dizer. Então, assim, como que é esse cuidado dentro da igreja de vocês? Porque, pô, cara, essa parada, eu falo parada pornografia, ela tá incrustada, mano, na cultura. E aqui no Rio, pelo menos, cara, tu sabe disso, é um bagulho bizarro, tá ligado? Nudez aqui é uma parada, tipo, tranquila. Sabe qual é? Tranquilão mesmo. Essa parada de sexo. Aqui, cara, tem igrejas, a rodo, você sabe que tem muita igreja, mas também tem muita igreja que apoia o progressismo, assim, tipo, tá liberado o sexo aí, tá ligado? Pode fazer o que tu quiser. Sabe, tem isso. Então, assim, como que é essa tensão da pornografia dentro, assim, de dentro, sem ser da Cavalo Branco? Como é que é Então, cara, parada assim interna? Como é que é esse para mim tudo tato parte aí? do princípio da questão do cuidado, como eu falei no início, sabe? E essa questão do cuidado é você ter do contato Uhum. diretamente com os membros. Nós temos uma reunião uma vez por semana, onde nós temos uns líderes, eu posso botar como se fossem líderes menores, sabe? São diáconos que eles presidem a célula, podemos dizer assim, aqui a gente não chama de célula, a gente chama de grupo de conexão. E, é, e Aqui seria enfim, célula, né? eles estão sempre perguntando como você tá, como foi essa semana, se você está se sentindo bem. Então, através desse contato maior que um irmão tem com o outro, a pessoa consegue se abrir mais com esse seu líder e através disso a gente consegue tipo, rastrear onde é que estão os focos de pecados e quais são os tipos de pecados que as pessoas estão cometendo, entendeu? E trabalhar para que a pessoa, vamos supor, se ela estiver viciada em pornografia ou se ela Entendi. estiver caindo, não é viciada, mas, tipo, caiu em pornografia, que ela possa, tipo, lutar contra aquilo, se for um vício, ou possa simplesmente não é simplesmente, mas, sabe, a palavra é essa mesmo, é lutar contra a pornografia ou contra o pecado que ela esteja cometendo,
entendeu? Através do, Entendi. não, Mano, através dos líderes que estão mais em contato. pode Não falar, só pode terminar. líder, né? É que a gente trabalha bastante que, tipo, todos nós somos pastores, entre aspas. Um pastoreando a vida do outro. De que jeito? Eu tomo conta da sua vida e você toma conta da minha vida. E assim a gente, tipo, vai se aconselhando mutuamente para que a gente possa melhorar e não cair nos pecados, sabe? Falar, tipo, pô, cara, eu acho que isso aí que tá fazendo não tá muito legal, sabe? Não é, tipo, já chegar te acusando, mas, tipo, conversando contigo, sabe? Não é só um É que, na encontro de verdade, a domingo, né? igreja, cara, exatamente, ela é sua família, na verdade. Deus fala, tipo, quando a mãe dele fala, sua mãe tá querendo, tá te chamando, tipo, ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, sabe? Sendo que, tipo, a igreja é isso, é a tua mãe, seus Aham. irmãos, é uma senhora Pô, mano, do grupo de oração que tá sempre orando por você e que ela se importa com a sua vida e da mesma forma você também se importa com a vida dela e tá querendo o melhor para a vida dela e que ela cresça mais em Cristo e ela vice-versa com a sua vida e que você não caia em pecado, que ela também não caia em nenhum pecado. É isso. pô, mano, vou te falar, eu fico assim, feliz, né, de saber que existe uma igreja assim. Tu sabe como eu amo a teologia calvinista, né? A reforma em si, e tem muita coisa aí que eu defendo, mas por outro lado eu fico triste, né? Porque eu não Uhum. consigo ver tantas igrejas assim nesse espírito, né? Nessa questão aí. Existe algum testemunho, cara, eu sei que o Jackson, quem acompanha o trabalho da Vintage, sabe que, da Cavalo Branco, né, da Vintage, sabe que ele recebe testemunhos frequentemente de homens que venceram, né, a pornografia e tal, tudo mais. Mas existe um caso, sem revelar nomes, né? Existe um caso aí, tipo, da igreja de vocês, que o cara, tipo assim, ele conseguiu, com aconselhamento pastoral, tipo, mudou a vida dele mesmo, tipo, foi liberto mesmo, sem ser alguém à distância, porque eu queria saber isso, assim, como que, Então, como cara, que se tem. lida com isso, tá Sim, ligado? tem sim, tem sim. Tem Tu sabe dizer ou não? um amigo meu, hoje ele é meu amigo, né? E. Só que, tipo, ele venceu isso Uhum, anterior à minha chegada, sabe? Eu também eu conheço só o testemunho. E ele era uhum, viciado, já tinha alguns anos em pornografia. E foi com um trabalho do Jack, tipo, todo dia perguntando pra ele como é que ele tava, e ele abrindo com o Jack, falando que realmente. Porque não basta apenas, tipo, a minha parte chegar pra você e perguntar como é que você tá. Se você não me falar como você tá, e se você também não tiver vontade de sair, tipo, dessa lama que é a pornografia, entendeu? É mútuo isso. É o pastor te ajudando e você querendo ser é, ajudado também pelo pastor. Então, e ele realmente queria, e ele lutava com isso constantemente. uhum, Ele falou que, cara, demorou praticamente um ano para ele se livrar disso. E sempre, tipo, tá, ele ficava, sei lá, uns 3 meses, isso durante o processo, né? Antes dele realmente ficar livre. Ficava durante uns 3 meses sem contato com nada, aí caía. E, tipo, confessava os pecados pro Jack. E quando eu falo confessar, eu não falo, tipo, como se fosse um padre, mas realmente querendo ajuda, né? E confessava os pecados, o Jack ia lá, uhum. ajudava, e ele conseguiu, cara. Ele realmente. Hoje, ele fala assim: que teve, durante uns 9 meses, ele estava só afastado da pornografia, como, tipo, tá, eu não posso ter contato com isso. Mas hoje em dia ele tem ódio da pornografia. No caso, ele tem aversão realmente àquilo, sabe? Uhum, uhum. Eu entendi. Eu não consigo, cara, ainda ter esse sentimento. Eu não sei se eu tô certo ou tô errado. Ter esse sentimento de aversão, tipo, ódio à pornografia, tipo, quero destruir a parada. Eu vejo como algo nocivo, mas eu sinto que, assim, o meu tratamento com a pornografia é como se fosse. Eu não sei se eu tô em pecado com esse pensamento ou não, mas, assim, como se fosse uma cocaína, tá ligado? Tipo, eu sei que é errado, nunca vou encorajar ninguém a usar, não vou usar, É que assim, mas eu não tenho ódio da eu acho cocaína, que tá quem ligado? Então, cria assim, um ódio, vou estudar quem mais. cria um, quem já passou por isso ou quem já viu alguém É próximo porque quem já prejudicado passou por com isso, isso, né? entendeu? Então, eu acho. É porque Ah, assim. tá, entendi. Então, assim, eu vou estudar mais, tá ligado, sobre esse tema, pra saber se meu posicionamento tá certo ou se tá errado. Sem querer pagar pau pro teu pastor de novo, né? Porque tá se tornando uma parada difícil até na roda com meus amigos. Eu vou ter que confessar, cara, que eu indico pra muita gente o trabalho de vocês,
Mas teve um especial Muito que me bom, né, marcou mano? muito, que foi a série que ele fez de Cantares, tá ligado? Porque, mas foi assim, mas o engraçado não, o curioso é que era uma parada pra casados, né? E eu tô namorando, né? Assim, ainda tô começando e tal. E eu e minha namorada, a gente perguntava muito no Instagram, né? Perguntava como que é e tal. Pedia conselhos, né? De como iniciar essa vida de casado e tudo mais. Até que saiu a parada do Cantares. E eu ia pro trabalho, fico 1 hora, tá ligado? No ônibus até chegar lá. Uhum. Então, tem tempo suficiente pra ouvir, tá ligado? As pregações e tal. E, mano, eu vou te falar uma coisa, eu falo até pros meus amigos, sem brincadeira, isso é um testemunho verdadeiro. Aquela parada mudou o meu namoro, assim, num nível que eu não consigo nem explicar, mano. Assim, foi uma mudança, assim, claro que eu não sei. Cara, até Uhum. hoje eu não sei se a Jennifer escutou ou não, pra ser sincero contigo, entendeu? Mas eu escutei praticamente todos os episódios e, assim, é, 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 é uma coisa assim absurda, tá ligado? Só quem tem a oportunidade, claro que eu não tive como aplicar 100%, né? Eu não sou casado, não tive como aplicar aquilo ali na íntegra, mas o pouco que eu pude, só quem teve essa experiência, mané, tem, assim, entende o trabalho da igreja de vocês, sabe qual é? E, assim, me parece, né, que eu não sei se eu tô certo nesse pensamento não, mas me parece que existe essa preocupação também quando vocês postam conteúdo na internet, tipo assim, o cuidado de quem tá ouvindo, tá ligado? Porque eu vou te falar, cara, parece realmente que ele consegue transmitir uma mensagem, tipo, do Rio Grande do Sul, e aqui no Rio de Janeiro eu tenho amigos meus que mudaram, tipo assim, radicalmente, mano, um namoro assim, cara, eu vou te dar um exemplo prático, vou te dar um exemplo assim, prático, a minha namorada, ela, Uhum. ela é muito. Ela tem um gênio muito difícil. Sabe qual é? Ela tem um gênio Sei, muito sei. difícil, muito difícil. E tu sabe que eu também tenho um gênio insuportável, né? Então, assim, a gente tinha muito atrito, mano. Muito atrito. E muita coisa que era imaturidade. Aí eu escutando o, 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 a pregação, né, do cântico, cara, eu não vou lembrar qual foi o episódio, pô, são muitos e tal, mas lembro assim, de flashes, né, coisas que ele falava sobre perdão, sobre se colocar no lugar do outro, só que assim, ele não falava, mané, do Sim. jeito que a gente vê no YouTube, essa galerinha falando de jeito qualquer, tá ligado? Ele pegava um exemplo da Bíblia, tudo é assim, né, pega uma história da Bíblia, aí traz um exemplo prático e trabalha a pregação ali. Caraca, maluco, eu comecei a perceber que, assim, muitas das coisas, e esse trabalho de masculinidade da igreja de vocês é fundamental, porque eu comecei a perceber que muitas das coisas que aconteciam no meu namoro ou Sim, deixavam de acontecer entendi. eram por responsabilidade minha. Então, assim, uma grande mudança, cara, que assim, por todas eu não vou dizer divergência, eu não sou pastor, né, eu não sou um teólogo, assim, pra eu ter divergência com alguém, mas todos os embates que eu acredito, os embates, assim, os pensamentos que eu e meus amigos tenhamos com o Jackson, e não um termo pejorativo, tipo, não é um problema, uma guerrinha, né, nada disso, eu acho que, assim, são choques culturais, entendeu? Porque você sabe como aqui as coisas são liberais, Sim. né, e a gente receber esse conteúdo assim, espanta, né? Então, assim, as certas resistências que eu vou tendo com algumas palavras que ele tem, eu acredito que sejam culturais. Mas deixando isso de lado, o trabalho que ele tem com masculinidade e pornografia, com relação a casais, a maternidade, mano, eu nem tenho filho e eu tenho vontade de ter 30, tá ligado? E assim, a minha namorada, nem eu nem ela, a gente tinha esse desejo, não. Isso foi algo que foi nascendo, cara. E assim, hoje eu vou fazer, mês que vem eu vou fazer 2 anos de namoro, e eu vou falar, cara, é um testemunho pessoal, e eu sei que assim, ninguém tem que Uhum. como é que eu vou dizer, se orgulhar disso, mas assim, é uma coisa que eu experimentei em mim, né? A eficácia que um sermão bem construído faz na vida de um casal, na vida de uma pessoa, cara, porque a minha Entendi. cosmovisão mudou completamente, tá ligado? Então, o trabalho que vocês fazem, esse zelo, né, da igreja de vocês, é inegável, cara. Inegável mesmo. Então, assim, eu encontrei com o teu pai, uma curiosidade aí pra galera, se o Meu pessoal da pai tua veio aqui igreja uma for vez ouvir só, isso, mas eles eles não não conhecem teu pai, né? conhecem meu pai, não. Uhum. Então, cara, eu encontrei com teu pai e teu pai me contou a visão dele quando ele foi aí.
Então, Igreja tipo assim, com- teu pai me falou, igreja caraca, preta, pô, né, ele que ele foi pra uma falou. igreja lá estranha, igreja de roqueiro. Pô, a galera fica lá, igreja preta, esse bagulho aí mesmo. Pô, tentei levar ele na Assembleia de Deus ali pra fazer, mas não consegui e tal, não sei o quê. Aí a tua irmã chegou pra mim e falou assim, não, mas igreja é pra vocês mesmo que são honestos. Eu falei, como assim, pô? Nem concordo com muita coisa do cara. Tá ligado? Tipo, vai me colocando no bolo. E eu, pô, como assim? Nem sei de nada. E aí o teu pai falando, né, com certa resistência, mas eu vou te falar, cara, eu não tive a oportunidade de chegar pra ele e falar como que o trabalho, tá ligado, mudou muitos paradigmas que eu tinha. E outra, eu iniciei aqui, eu não tenho orgulho de falar isso não, tá? Não tenho orgulho mesmo, mas eu iniciei um grupo junto, né, com a liderança, eu abracei um líder da minha igreja para iniciar um grupo de homens. Eu não tenho orgulho disso, por quê? Porque eu sou solteiro, tá ligado? Com os sermões do Jackson, eu comecei a perceber que existe uma diferença entre homens casados e solteiros. E a sociedade vê isso e a gente tem que entender isso dentro da igreja também. Sim. O homem casado, ele tem que assumir essa responsabilidade que o solteiro não tem, tá ligado? Mas, enfim, o grupo de homens aqui da igreja só existe, mano. Só existe. E não só da minha igreja, não, tá? Eu mostrei pra alguns top, amigos, cara. tem outras igrejas, por causa dos áudios da Cavalo Branco, cara. Então, assim, às vezes a gente tá fazendo uma parada assim, pô, sei lá se tem resultado. Pô, talvez ele nem tenha ideia, mano, da quantidade de gente do Rio de Janeiro. Pelo menos assim, eu falo por mim, não sou discípulo, não tô pagando pra tu sabe disso, que eu não tenho essa parada de fazer média com ninguém. Mas assim, não tem como eu não falar que muitos trabalhos foram iniciados por causa desse projeto dele aí com a Cavalo Branco. Muita coisa aqui, cara. Claro que a mensagem não vai ser tão dura, né? Não tem como, Não, eu tá fico ligado? A pensando gente aí, falar que às vezes eu fala, fico pensando, tipo, não dá, mano, não que dá, não carioca é dá. um pouco respondão, Infelizmente, né? E eu acho que carioca também desiste rápido demais de algumas coisas. No primeiro, seu bosta, que o Jack falasse, em cima do púlpito, ia ter pelo menos umas 10 pessoas que ia sair e falar, o que esse cara tá falando no meio? Falando bosta em cima do púlpito. Tchau, eu vou embora. Mano, quando eu apresentei o podcast, o áudio do Jackson, o que escandalizou a gente não foi isso não, tá ligado? O que deixou a gente meio bolado foi o fato de, assim, e isso demorou muito no meu coração pra ser trabalhado, tá? Tipo assim, foi uma parada que eu fui amadurecendo e às vezes, assim, às vezes até hoje eu tenho um surto do outro e uns amigos. Que, assim, é o jeito dele falar. E eu falo isso com respeito, tá, cara? Não vai mostrar o áudio pro cara falando assim, o maluco te denegrindo. Não é nada disso, não. Eu falo com respeito. Tipo assim, o jeito que ele fala como se ele fosse realmente bater nos caras, tá ligado? Que eu fui pro... Tu sabe que a gente... Não, no dia que a gente foi pro gabinete pastoral, a primeira e única vez que eu fui lá, eu achei que ele ia bater, cara. Eu achei de verdade. Eu não tô falando sério. Mano, por quê? Porque tá de sacanagem. Tipo assim, eu sou mais alto que ele, né? Mas ele é muito grande. Deus, cara. Eu falei, eu vou apanhar aqui. Já era, tô ferrado. E pior que tinham dois dentro da sala. Tinha ele como pastor e tinha um diácono. Eu falei, vão ser dois pra tancar aqui agora. Não, e detalhe que tu é militar, né? Peidando pro pastor, pô. Não, mas assim, uma das coisas que deixou a gente assim, porque assim, o carioca, ele se acha muito malandro, e de fato ele é. A gente é uma raça horrível, malandra. A gente é. A gente tenta tirar vantagem de tudo. É assim. Tem isso. Tu sabe que tem isso. Tem isso mesmo, tá ligado? Sim. A gente vê quando vai ter um assalto, a gente já tá ligado nas paradas, tá ligado? Então, assim, quando ele fala com certa marra, a gente aqui fica meio ofendido, tá ligado? Porque a gente pensa assim, pô, maluco. Tipo assim, não, tu pensa assim, pô, quem é esse maluco aí? Que ele tá metendo uma bronca aí como se fosse um machão, pô? Fala sério, pô, maluco otário, entendeu? Tipo, otário, assim, é gíria daqui, né? Tu sabe disso. Então, pô, o que incomodou a gente não foi ele falar isso, seu bosta, tem que matar o cara desse, que não sei o quê. Mas é como ele fala, como se, assim, ele realmente fosse, tá ligado? Tomar alguma atitude. Então, assim, cara, dá um ego na gente, assim, dá uma parada, assim, demoníaca, que a gente fica, meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo isso, tá ligado? Dá vontade de, tipo assim, mandar um áudio pro cara, qual é, seu otário, pô, para de babaquice, tá de sacanagem, tá ligado? Já esculachando o cara. Mas depois a gente percebe que não, pô, tá ligado? Pelo que tu tá falando aí. Então, assim, brincadeiras à parte, tá ligado? Toda essa parada com o Jackson que rola aí,
eu vejo como algo cultural, sabe qual é? Mas eu também não acredito que isso impeça ele de chegar em algumas mensagens. Eu vou te falar, cara, a minha mãe, mano, escuta as pregações do Jackson, mano. Tá ligado? Ela se inscreveu lá na Vintage. Eu cheguei em casa um dia, aí eu tava vendo assim, aí tava aquele sotaque, tá ligado? Aquela parada assim, não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquele jeito. Eu falei, porra, parece o Jackson. Aí eu entrei em casa, minha mãe, mané. Minha mãe escutando Jackson, as paradas. Assim, então, assim, entendeu? Então, talvez ele nem saiba, tá ligado? O alcance que realmente tem o ministério dele. Sabe qual é? E eu queria te entrevistar, por quê? Ouvir de você, de como é a tua experiência, porque, mano, eu converso, quando eu falo que eu tenho um amigo que tá na igreja do Jackson, mano, sem brincadeira, tu é uma subcelebridade, tá ligado? Porque, não, é sério. Eu chego pra galera e falo assim, pô, mano, eu tenho um amigo meu que tá lá na igreja do Jackson, na Vintage. Aí os caras vão e falam assim, não, mas como assim, pô? Como é que é a igreja desse cara? Pô, ele é muito otário, mané. Como é que é esse moleque? Ele fica ouvindo aquelas paradas lá. Eu falei, não, calma aí, pô, vou ter que gravar com ele pra ver como que é. Porque todo mundo fala, pô, que maluco otário, não sei o quê. Tipo assim, todo mundo concordando, entendeu? Com as coisas que ele fala, mas tu sabe como é que é a gíria daqui, né? A gente fala que é otário mesmo. Tudo que é assim, todo mundo. Mas, mano, obrigado por ser desse aí e explicar como que é a tua vivência. Tem mais alguma coisa pra falar, mano? Tem? Eu acho que a minha igreja, na verdade, tá faltando algumas coisas pra ser igreja, que a gente fala, né? Que é tipo, criança grudar chiclete debaixo de banco, que ainda não tem essas paradas não, tá ligado? Criança lá são santa também? São tudo santa, e ainda não rola. A gente tá falando Tá que a gente... Tô falando sério, a gente zoa que pra gente virar igreja de verdade tá faltando isso. Para de caô, tipo, pô. falta diácono expulsar a gente de dentro da igreja e... Tá ligado? O diácono que vai sair apagando a luz pra expulsar os membros? Que quer fechar logo... Exato. E criança que cola chiclete debaixo do banco. Acho que falta essas Claro que eu tô, a gente virar igreja viveu. de verdade, que a gente ainda não é, não. Caraca, mané. E como que é o Sul, mano? Cara, olha só. Em relação assim, como que é viver no Rio Grande do Sul em comparação ao Rio de Janeiro? Admiro o trabalho do Jack aí no Rio de Janeiro, né? Uma das coisas que a gente, como membro, fica um pouco triste é que o Jack ele consegue se comunicar muito bem, as pessoas conseguem ter uma admiração e valorizam o trabalho dele muito bem fora do estado do Rio Grande do Sul, e aqui dentro não é tanto assim, sabe? Realmente existe uma resistência, e não só para o trabalho do Jack, mas estou falando assim como na igreja no modo geral aqui no Sul, das pessoas escutarem a palavra de Deus, sabe? As pessoas aqui, elas são muito resistentes a isso. A gente até zoa que a presbiteriana do Rio, a presbiteriana mais fria do Rio, é como se fosse uma pentecostal aqui do Sul. Óbvio, isso é uma zoeira nossa, né? Mas, caraca! Tipo, sério? Essa zoeira reflete... Sabe, toda brincadeira tem aquele pingo de verdade, né? Reflete um pouco a situação que a gente passa aqui. É realmente complicado, sabe? E qual os planos, cara, da Vintage? A Vintage tem algum plano de expansão? Tá, eu sei que não é uma empresa, mas assim, eu não sei qual é a palavra que se usa, tá ligado? Mas tem algum plano de expansão de igreja? Tipo, não, vou meter outra igreja ali em Joinville, vou meter outra igreja ali em Foz, tô ligado. Tá, porque se ele vem pro Rio, mano, eu acho que, pô, eu acho que ele não vai, não. Tá ligado? A Vintage, ela acabou de se mudar, ela se mudou de um prédio médio e ela foi para um prédio maior agora recentemente. E... eu tô ligado. Quantos membros vocês têm, cara? A gente não tem tantos membros assim. A gente tem 50, por aí. Não são muitos membros. É que assim, comparado à igreja que a gente era... É um número ok, né? É um número reduzido. A nossa igreja cabia, eu acho que 1.500 pessoas naquele templo gigantesco. Enfim. E a gente se mudou para esse prédio. E esse ano tinha o plano de abrir uma igreja aqui na minha cidade. Eu não sou de Porto Alegre, eu sou de Canoas. Eu congrego em Porto Alegre. Eu faço essa viagemzinha para lá para congregar. E abrir uma sede aqui em Canoas. Eu não sei como é que tá, porque, tipo, provavelmente os pastores devem estar em reunião constantemente para ver isso, mas eu não sei se o plano depois dessa pandemia continua, se ainda vai ser esse ano, ou se, tipo, adiaram para o ano que vem. Mas eu sei que tá nos planos dele abrir uma outra igreja aqui na cidade vizinha de Porto Alegre, Canoas. Entendeu? Mano, uma parada que eu tinha pra te perguntar é que, tipo assim, o Jackson ele não tem vergonha de falar com relação à oferta e dízimo, né?
Um tema que, tipo assim, aqui é complicado. O pastor não tem coragem de falar o que ele fala, não, tá ligado? Se alguém fala isso aqui, já estão achando que é universal, sabe qual é? Já estão nessa pira aí. O pessoal não é muito doador aqui no Rio. Como eu falei, né? Todo mundo é malandro. Como que é a relação, assim, de oferta? Você se sente... Isso é uma pergunta que a galera faz, entendeu? Vocês se sentem cobrados, tipo assim, pô, tem que doar dinheiro, senão, Eu pô, não tu me tá sinto ferrado, assim. tem que doar, tem Eu que não dar sei se é dinheiro porque eu tenho aí. Como que é isso aí, maturidade, cara? mas eu não me sinto dessa forma, sabe? E também não é cobrado dessa forma da gente, tipo, tem que dar dinheiro porque vai ter alguma Aham. coisa em troca, como o pessoal aí da teologia da prosperidade faz. Nunca foi assim. O Jack, ele joga limpo com os membros dele, Aham. sabe? A igreja, Então, ela é isenta de alguns impostos, não são todos. Algumas pessoas acham que a igreja é isenta de todo quanto é tipo de imposto. Não é, são alguns. E existem coisas que necessita de dinheiro para a igreja andar. Tipo, tem conta de luz, tem conta de água, enfim, tem várias contas que óbvio, a igreja tem que pagar, tem óbvio. equipamento de som que ela tem que adquirir para pregar, né, para ter uma qualidade melhor de som, e isso demanda dinheiro, sabe? Ainda não estão dando pregação Aham, por equipamento. Tipo, eu vou chegar ali, vou dar duas claro. glória a Deus ali, e o cara vai me dar um som bom, vai pagar a minha luz. Não é assim que funciona. Isso demanda de dinheiro. Então, ele joga bem, ele é honesto quando ele chega e fala que Tá ligado. ele precisa de dinheiro para fazer as coisas da igreja rodarem, entendeu? Ele faz uma previsão de oferta. Quando você vira membro, tem algumas coisas que acontecem. E uma delas é você preenche sua ficha para saber, tipo, vamos supor, eu já vim de uma outra igreja, eu já era batizado. Na ficha eu coloco meu nome, eu coloco minha data de batismo, enfim, alguns dados. E tu coloca, tipo assim, uma previsão média de oferta que você daria Aham, no mês. Por quê? Uma previsão média. Vamos supor que eu coloque na minha previsão média que eu vou dar R$ 100 no mês, entendeu? Talvez eu não dê, tipo, de uma vez só, mas tipo, aos pouquinhos, sei lá, cada uhum. vez que eu vou na igreja, eu vou ali e dou 25 pila, entendeu? E no final dá R$ 100. Por que eles fazem isso? O tesoureiro da igreja, ele vai ter Tá. noção de quanto ele vai arrecadar no mês e ele pode fazer uma previsão do que ele pode gastar ou não naquele mês, entendeu? Isso assim, a gente fala referente aos Cara, isso membros, aí. né? Nossa, muito Tipo, maneiro um mesmo. membro, quando você se torna membro, você está ligado àquela igreja. Então, seu tempo, seus Aham. talentos e seu dinheiro, tipo, estão ligados àquela igreja. É para aquela igreja, Sim, sim, sim. entendeu? Então, esse tipo entre aspas, bota muitas aspas assim, de cobrança de um membro, eu acho super válido, sabe? E o visitante, se quiser ofertar alguma coisa, que ele oferte, mas, tipo, no Aham, meu ponto de vista, quem tem que manter a igreja são os membros, entendeu? claro. Aqui no Rio, cara, o que eu vejo é assim, não existe problema com finanças na igreja, né? Mas assim, eu acho que os membros, cara, a gente tá tão machucado com pilantra, tá ligado? E em defesa aqui dos cariocas, Uhum. mas a gente tá tão machucado com pilantra querendo tomar o teu dinheiro. E isso é real, tá ligado? Que quando vem um pastor assim, a gente fica meio rechaçado, meio acuado. Tanto que, assim, às vezes o pessoal, a gente não conhece, cara, eu mesmo, a gente não conhece muito como que é o Sul, como que é o Jackson, tá ligado? Mas quando se torna essa parada de dinheiro, não é que a gente seja ganancioso, talvez, mas é que, e assim, muitos são, tá ligado? Muitos são, muita gente não dá o dinheiro, não oferta, por pecado mesmo. Mas tem gente que tá machucada, tá ligado? E aqui é uma parada muito séria. Como você falou, aí não tem igreja Uhum. direito, né? Então, a galera não sabe como que é essa usurpação, sabe qual é? Eu lembro que quando a gente tava lá em Nova Iguaçu, Pô, pô, eu saudades doei, eu tinha do acabado de cachorro receber quente da R$ 50. Elma. Pô, R$ 50 quando a gente era adolescente era dinheiro pra caraca, tá ligado? E tipo assim, pô, na minha. Pô, nem falo cachorro quente da Elma. Pô, e tipo assim, eu Sim. lembro que o cara fez uma pregação tão charlatona que eu dei meus R$ 50, mano. E assim, eu lembro que eu cheguei em casa, pô, minha mãe falou assim, pô, tu deu teus R$ 50, pô, tu foi muito otário, não sei o quê. Depois eu falei, pensei, tipo assim, em mesmo eu dei de coração, mas, cara, hoje eu sou adulto, eu penso, tipo assim, caraca, não era pra eu ter dado, mano. Sim. Porque, assim, não foi uma pregação que... O dinheiro não foi pra lugar nenhum, tá ligado? Foi pra nada.
cara, tipo assim, ele simplesmente pegou meu dinheiro. Então, isso existe aqui, a galera tá machucada com isso. É um tema muito custoso falar de dinheiro aqui no Rio com isso. Eu não sei os outros estados, eu falo onde eu tô. As igrejas porque eu visito muita igreja por conta da federação. Então, Cara, eu acho acabo que também sabendo, né, ouvindo isso como tem que a tá. ver um pouco. Então eu vejo Tipo que a assim, galera óbvio tá que bem existem machucada, tá relações. ligado? Mas quando eu era aí do Rio, quando eu tava na nossa igreja lá em Nova Iguaçu, e, cara, eu não me sentia na obrigação de ser membro de uma igreja. O fato de eu ser membro da nossa antiga igreja era só um cartãozinho, sabe? Hoje em dia eu sei a importância que tem de ser membro. E eu acho que muitas pessoas, não só eu, como eu era antigamente, são assim, que elas não se importam em ser membro de uma igreja. Pois é. Porque a partir do momento que você é membro de uma igreja, você tem direitos como membro, sabe? E um dos direitos como membro, normalmente nas igrejas, é você poder ver o caixa da igreja. Então, se as pessoas elas exercessem esse direito de você chegar lá e ver em que a igreja está realmente gastando dinheiro dos seus dízimos e ofertas, cara, eu acho que diminuiria muito, tipo, as falcatruas que existem aí, sabe? Mas, mano, eu vou te falar uma parada assim, parada de liderança mesmo de ministério aqui, papo de líder de ministério. Aqui, o que eu vejo aqui, bota aí, 60% das pessoas que estão Sim. regularmente nos cultos, Então, tipo assim, cara, todo você olhar domingo, pra nossa não são igreja, membros, eu sempre vou pegar esse exemplo, não porque são foi o maior batizados, tempo que eu tá participei ligado? dentro Não de uma tem só essa igreja, cobrança. foi lá, né? Tipo, eu cheguei em 2006 e saí de lá em 2017 que eu saí. Então, eu fiquei 10 anos naquela igreja. E, cara, você via tudo de domingo. Você olhava para trás, tipo, naquele lugar marcado que a gente ficava ali sempre, quando tu olhava para trás, tu via um monte de 1 milhão de pessoas que você nunca tinha visto na vida. Você via alguns rostos, tipo, 1 milhão de pessoas. Iguais todo domingo, só que essas pessoas que você via com rostos iguais, normalmente eram pessoas que elas iam assiduamente, mas elas não faziam parte de nada, porque elas estavam aí todo domingo, mas elas não queriam fazer parte daquela igreja, tipo, não queriam se envolver, entendeu? Não, o maluco leva o filho, mas não quer ser membro, tá ligado? E isso é em presbiteriana, é batista, é assembleia, é tudo aqui. Todas as igrejas são assim. Mano, muito maneiro bater esse papo contigo, saber um pouquinho mais como que é Vintage aí. Eu espero que o pessoal aqui enche o saco pra saber como que é a tua igreja, esteja satisfeito, porque já tem mais de uma hora de conteúdo aqui, né? Foi um então, prazer assim, mesmo falar contigo. Pra ninguém mais porque, botar tipo, defeito, tá ligado? Pra mim então, foi mais um papo, tipo, entre dois amigos. que bom. Né? Eu tô te contando a minha experiência que eu realmente tô vivendo aqui. Eu não criei nada, mas, tipo, é um prazer sempre estar conversando contigo. É um prazer estar conversando contigo e sempre que precisar, cara, eu tô aí pra isso, tipo, pra conversar sobre esse assunto, falar mais da nossa igreja, porque eu olho pro Jack assim e eu vejo o ministério bom, sabe, saudável, e eu gosto de estar falando bem dele, sabe, não por ele ser meu pastor, mas porque eu vejo que o que ele tá fazendo é o correto e há boa intenção no que ele tá fazendo, sabe. Pô, mano, que bom. Eu particularmente vejo eu vejo verdade ali no ministério dele. Acho, como eu te falei, né? Pô, eu vou bater nessa tecla porque eu acho que é cultural, tá ligado? Eu não quero crer que é um problema pessoal que a gente tem. Eu não acho que é isso. Mas com todo o respeito e carinho que a gente tem pelo ministério da tua igreja, tá ligado? Eu vejo certa verdade ali, tá ligado? Cara, eu vou te falar, quando o Jackson teve... Pra tu ter ideia, cara, que como é que é a parada aqui. A gente tem um grupo de amigos, né? Quando o Jackson teve a filha dele, sabe? É a minha namorada que me falou, né? Assim, pô, a mulher do Jackson teve o filho. Eu falei, sério? Tipo assim, nem tava sabendo, a galera tá acompanhando, sabe? Tipo, vai compartilhando aqui as notícias dele. Então, pô. Então, assim, a gente, mesmo com todos esses empecilhos, que eu espero que ele veja, né, de uma maneira muito carinhosa e respeitosa da nossa parte, a gente acompanha o ministério de vocês e, cara, tem muita gratidão e respeito, porque eu falo de mim, dos meus amigos, a gente foi muito abençoado, cara, pelo trabalho da tua igreja, entendeu? E não tenha dúvida, mano, que vai crescer essa parada aí, entendeu? Até pela exposição que o Jackson tem, né? Ele já é grande, né, mano, praticamente, no meio reformado, assim.
Ele já é bem conhecido. Mas é isso, mano. Brigadão, cara. Brigadão mesmo aí. Manda um grande beijo, um grande abraço pro pessoal da tua igreja aí. Entendeu? Espero que ninguém fique ofendido com nada, se eles forem ouvir ou não. Quando a gente chama os outros otários, assim, fala de esculacho, é gíria mesmo, tá ligado? Do pessoal. Não é nada pessoal mesmo. Manda um grande beijo, um grande abraço aí, se tiver oportunidade pro teu pastor, pra tua igreja. E que eles saibam aí que o ministério deles é incrível e que essa parada aí de líder de ministério de louvor, ter que ler teologia sistemática, ficou assim, ficou na minha mente, na história, porque tá aí, entendeu? Uma coisa que eu nunca vou ver acontecer aqui, entendeu? Seria uma boa. Ah, mano, eu tenho certeza que isso não vai rolar. Valeu, Jonas.